Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Hoje falaremos sobre como controlar cargas mecânicas no fresamento. Na verdade, esta é a parte 2. Na parte 1 vimos sobre cargas em constante mudança e também falamos sobre como lidar com a peça, o que incluía também falar sobre corte concordante e corte discordante. Se você não viu, o link vai estar aqui em cima. Então, corre lá, dá uma olhada, depois volta pra cá. Se você já viu, vem comigo que a gente vai hoje falar sobre estratégias de saída, espessura dos cavacos e as forças no fresamento. Então, vem comigo, eu sou Jonathan Venâncio e este é o canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ver se você está inscrito ou não e compartilhar com seus amigos. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que tenha ou se surgir no meio ali algum assunto que você queira falar, deixa aí também como sugestão. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Sobre como controlar cargas mecânicas, vimos que existem muitas variáveis do que dependem um bom funcionamento no fresamento, um bom processo. E dentre elas, nós já falamos sobre cargas em constante mudança e também sobre como lidar com a peça. Hoje nós vamos falar sobre estratégias de saída, espessura dos cavacos e forças no fresamento. Primeiramente então sobre estratégias de saída. A forma como a aresta de corte sai da peça é tão importante quanto a forma como ela entra. Resultados experimentais mostram uma relação clara entre o posicionamento da fresa na saída e a vida operacional da ferramenta. Se a saída for muito brusca ou irregular, as arestas de corte se lascarão ou quebrarão. Por outro lado, a atenção dada à saída da ferramenta pode gerar aumento de até 10 vezes na vida útil da ferramenta. O valor crítico do ângulo de saída é definido como o ângulo entre a linha radial da fresa e o ponto de saída da aresta de corte. O ângulo de saída pode ser negativo, acima da linha radial da fresa, ou mesmo positivo, que seria abaixo da linha radial. As falhas nas arestas da ferramenta são mais aparentes sob ângulos de saída entre cerca de menos 30 graus e mais 30 graus. A largura da área na peça englobada por esses ângulos é aproximadamente metade do diâmetro da fresa. Outra maneira de melhorar a natureza intermitente das cargas sobre as arestas de uma fresa é fazer com que o máximo de arestas de corte esteja engajado no corte com a peça. Usando fresas de passo fino, menor diâmetro possível e cortes radiais mais profundos, o número de dentes em contato com a peça aumenta, o que distribui as forças de corte mais uniformemente. Agora sobre espessura dos cavacos. A espessura dos cavacos produzidos durante o fresamento influi bastante nas forças de corte, na temperatura de corte, na vida da ferramenta e na formação e evacuação dos cavacos. Se os cavacos forem muito espessos, serão geradas cargas elevadas que podem lascar ou quebrar as arestas de corte. Quando os cavacos são muito finos, o corte ocorre numa porção menor da aresta de corte e o maior atrito gera calor, o que acelera assim então o desgaste. A espessura do cavaco é medida perpendicularmente à aresta de corte efetiva. Como visto anteriormente, os cavacos gerados durante o fresamento mudam continuamente de espessura à medida que a aresta de corte passa pela peça. Para fins de programação, normalmente se utiliza o conceito de espessura média dos cavacos. A espessura média dos cavacos é a média numérica das maiores e menores dimensões dos cavacos. Geralmente, os fornecedores de ferramenta fornecem os dados sobre a espessura média dos cavacos, dependendo da ferramenta que se é utilizada, que quando aplicado e mantido, maximizam a vida útil da ferramenta e também a produtividade. Os operadores utilizam esses dados para determinar as taxas de avanço da fresa que manterão a espessura média recomendada para os cavacos. O contato radial, o diâmetro, o posicionamento da fresa e o ângulo da aresta de corte são fatores que determinam a taxa de avanço correta. O contato radial é definido como a razão entre a profundidade radial de corte, que tem como sigla AE, e o diâmetro da fresa, que tem como sigla DC. Quanto maior o contato radial da fresa, menor será a taxa de avanço necessária para gerar a espessura desejada para os cavacos. Da mesma forma, com um menor contato da fresa, a taxa de avanço terá de ser maior para obter a mesma espessura de cavaco. O ângulo da aresta de corte também afeta os requisitos de avanço. A espessura máxima dos cavacos ocorre com arestas de corte a um ângulo
ângulo de 90 graus, de modo que ângulos menores exigem taxa de avanço maior para gerar a mesma espessura de cavacos. Arestas de corte agudas produzem menores forças de corte, mas também são mais frágeis que as arestas arredondadas ou chanfradas. A carga mecânica sobre a aresta de corte deve ser limitada para evitar lascamento e quebra. Assim, recomenda-se usar menores espessuras médias de cavacos ao aplicar arestas de cortes agudas. Nesse caso, a geometria da aresta de corte utilizada determina a espessura média dos cavacos, e vice-versa. Os operadores podem utilizar esses princípios e métodos em aplicações básicas de fresamento para controlar as tensões intermitentes entre ferramentas de fresamento. No entanto, à medida que as exigências das peças se tornam mais complexas, mesmo no simples fresamento de cantos, é praticamente impossível alterar manualmente as taxas de avanço para manter as espessuras médias recomendadas para os cavacos. Nesses e em outros casos, entre eles os de fresamento muito complexo com máquinas 5 eixos, se torna indispensável o uso de softwares CAD/CAM, e existem vários no mercado. Esses softwares de programação de máquinas-ferramentas representam a evolução da tecnologia dos conceitos básicos de controle de entrada e saída das ferramentas e da espessura dos cavacos, para controlar o efeito do processo de fresamento sobre a ferramenta de corte. Agora vamos falar sobre as forças no fresamento. Entre a peça e a ferramenta atua uma força, responsável pela deformação local de material e consequente formação de cavacos. É a força de cisalhamento. Para simplificar o estudo dessa força, considera-se que ela atua em um único ponto localizado no gume cortante, ou seja, na aresta de corte. De maneira geral, a direção e o sentido da força F, essa força principal, são difíceis de se determinar, por isso ela é decomposta em partes menores. Os componentes da força principal, da força F, são identificados por índices, como mostra a imagem que está aparecendo na sua tela. Então ela é decomposta nesses 3 índices: FC, que é a força para a direção principal de corte, FF, que você vê em vermelho ali, que é a força da direção de avanço, e FP, que está em amarelo, é a força para a direção passiva. Ela é perpendicular ao plano de trabalho, perpendicular ao FF e também ao FC. A força de corte FC, ou seja, a força de corte para a direção principal de corte, tem o mesmo sentido e direção da velocidade de corte, conhecido como VC. Ela é responsável pela maior parte da potência de corte. A força de avanço FF tem o mesmo sentido e direção da velocidade de avanço, conhecido também como a sigla VF. Ela é a maior responsável pela deflexão da ferramenta. E por último, a força passiva, que é a força FP, ela é a componente de F perpendicular ao plano de trabalho, como já havia explicado antes. Caso a ferramenta tenha gumes retos, a força para a direção passiva será muito pequena em relação à força para a direção principal de corte e à força na direção de avanço. Para que toda essa explicação sobre forças? Porque vai ajudar a entender se a máquina tem potência suficiente para fazer o corte. A potência de corte, conhecido como PC, é a potência entregue ao gume da ferramenta e consumida na remoção de cavacos. Então, a potência de corte tem que ser forte o suficiente, por assim dizer, para conseguir fazer o corte e arrancar os cavacos, fazer o cisalhamento. A potência de acionamento, conhecido como PA, é a potência fornecida pelo motor à máquina-ferramenta. Ela difere da potência de corte pelas perdas que ocorrem por atrito nos mancais, engrenagens, sistema de avanço, etc. O rendimento da máquina-ferramenta é definido então pela razão entre a potência de corte e a potência de acionamento. Veja o cálculo aí na sua tela. Como já comentamos antes, é importante saber disso para evitar que a fresa ela trave quando estiver cortando, pois se a máquina não tiver potência suficiente para conseguir superar a força principal que faz o cisalhamento, que faz a remoção do cavaco, ela não vai conseguir cortar, ela vai travar no meio do corte, no engajamento. Então é importante saber disso, principalmente em máquinas com baixa potência. Se você quiser remover, por exemplo, uma quantidade específica de cavaco de uma vez só, pode ser que não seja possível, ou mesmo pode ser que esteja tão no limite a sua máquina que ela vai estragar mais rápido por estar forçando, ou mesmo vai estar trabalhando tão no limite que os componentes vão se desgastar muito rápido e você vai precisar fazer manutenção corretiva ou mesmo preventiva mais cedo. As fresadoras e as ferramentas de fresamento são empregadas há mais de um século, produzindo peças em grande volume e de alta qualidade. Ao longo desse período, o processo básico de fresamento se manteve igual, ou seja, resumindo, desde o início o processo se baseia em utilizar uma fresa rotativa sobre uma
uma peça para usinar uma superfície. A natureza do corte intermitente do processo também permanece a mesma. Não mudou muita coisa desde o início, mesmo que se melhorou as ferramentas e as máquinas, o processo em si é o mesmo. As fresadoras e ferramentas de fresamento evoluíram de forma surpreendente, mas em muitos casos, os usuários não aproveitam plenamente esse progresso tecnológico. O reconhecimento da interação singular da peça com a ferramenta, que acontece durante o fresamento, e o empenho em moderar as tensões intermitentes envolvidas no processo, permitem que os fabricantes atinjam a tripla meta, que é muito difícil de ser alcançável, que é o que? Maximizar a produtividade, a qualidade e também a vida operacional, seja da máquina, seja da ferramenta. Então, encerramos por aqui este assunto sobre como controlar cargas mecânicas no fresamento. Foi um assunto um pouco mais complexo, profundo, mas se ficou alguma dúvida, por favor, não deixe de deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e verificar a sua inscrição. Eu sou Jonathan Venâncio, este foi o vídeo do canal O Mundo de Ferro e eu fico por aqui.